Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos, certo? Meu nome é Rafael, todos sabem. E nessa nossa quarta videoaula estamos ainda na matéria de tubulações industriais, de maneira que agora começaremos a falar mais especificamente sobre flanges e juntas. Meu método de ensino todos conhecem, certo? Então vamos começar a nossa apresentação aqui. Acompanhem comigo a leitura, sem mais delongas. Flanges de juntas. Vamos falar sobre os flanges de juntas com metais forjados, né? Criadas a partir de metais forjados. Quais são as normas que atendem esse tipo de junta, de flange? A ASTM A181, que diz respeito a aço carbono para uso em geral. Temos a ASTM A105, que é de aço carbono acalmado com silício para temperaturas elevadas. Na nossa primeira videoaula, né, com aquele 1%. Temos a ASTM A182, que diz respeito a flanges de aço liga, né, que são ligas de molibdênio ou cromo molibdênio, né, cupro molibdênio, e inoxidáveis para altas temperaturas, certo? Por fim, temos também aqui dentro dos forjados o ASTM A350, que diz respeito a aço carbono e aço liga de níquel, utilizado para temperaturas baixas agora, certo? Não necessariamente altas. Temos agora chapas, flanges formados por chapas, ASTM A515, também aço carbono acalmado com silício para altas temperaturas, sempre aquele percentual de 1%. E o ASTM A516, que é para aço carbono acalmado com alumínio para temperaturas moderadas, ou seja, não muito alto. Temos aqui uma visão geral, né, sobre as juntas. Bom, juntas, senhores, dentro dos elementos de máquina, elas compõem o grupo dos elementos de vedação, ou seja, elas conferem que um equipamento ele tenha procedência estanque, ou seja, ela está ali para evitar que haja um vazamento. Juntas planas é o primeiro tipo. Podem ser classificadas como juntas de borracha, do tipo de amianto grafitado, o que não é mais, que ainda é utilizado, porém estão tentando tirar do mercado, e o de papelão hidráulico com bastante resistência ao esmagamento. Vejamos os tipos de flange agora. Flange com face plana. Percebam, senhores, que é simplesmente uma face, embora tenha perfil curvilíneo, seja uma face plana com seus respectivos furos. E flange com face de ressalto. Percebam que essa região aqui, ela possui uma diferença de nível entre essa região, essa aqui que eu estou destacando aqui com o mouse, e essa onde há a região dos furos, certo? Há uma diferença de espessura, de nível, tal diferença que se classifica como ressalto. Bom, temos aqui a aplicação na chapa. Simplesmente o comportamento dela na chapa metálica com enchimento de amianto. Aqui seria uma junta metálica maciça, certo? E uma junta de anel oval e uma de anel octogonal. Ou seja, oval e octogonal diz respeito simplesmente ao perfil da junta, certo? Ou ela vai ter um perfil oval, uma elipse, por assim dizer, ou ela vai ter uma junta octogonal, que é um formato de um octógono. Todos esses são perfis. Função, mais uma vez, garantir a estanqueidade da tubulação ou qualquer outra coisa. No caso, como está escrito ali, impedir vazamentos em ligações flangeadas. Ou seja, se você vai unir um tubo a outro, como garantir que não vai haver vazamento nessa ligação, uma vez que ela não foi soldada? Com a utilização dos flanges. Temos aqui os esforços atuantes sobre uma junta, ó, a força de separação, nesse sentido, certo? Querendo separar os flanges. E aqui temos a nossa força radial, certo? Então a carga dos flanges, ela se concentra totalmente nessa região central aqui, ó, que por sua vez tem a resistência da força de aperto dos parafusos que atuam nesse sentido aqui, no caso de acordo com a seta, em combate à força radial. Tudo bem? Vamos lá. Situação ideal, sempre inexistência de junta. Afinal de contas, quais são as condições? Flanges com superfícies planas e lapidadas. Dispensa. Contato permanente das superfícies. Essa confere a situação ideal. Quais são as dificuldades de se ter isso? São as dimensões dos flanges, certo? A inviabilidade de superfícies lisas e planas, dificilmente você terá isso. E a exposição à corrosão, bem como a erosão das superfícies. Lembrando que a corrosão está muito mais associada ao material do que ao próprio meio ambiente.
E ao contrário a isso, a erosão, né, se encontra aí mais ligada ao intemperismo externo do meio ambiente. Temos aqui agora, senhores, uns tipos de juntas com relação a seu face. O primeiro tipo ali que nós estamos vendo, junta de face plana, no caso uma junta não confinada, ela não permanece confinada. Temos aqui o faceamento dela totalmente plano, certo? Com o seu estojo aqui, o seu encaixe de parafuso. Temos o segundo tipo aqui, ó, flange com ressalto. Também é uma junta não confinada, certo? Reparem o perfil dela aqui. Possui um pequeno ressalto aqui nessa região aqui, não sei se os senhores conseguem enxergar, certo? Porém, essa junta também não é uma junta confinada. Muito embora nesse terceiro tipo de junta aqui, é uma junta de lingueta e ranhura, certo? Tug and Groove. É uma junta totalmente confinada. Então percebam que ela possui totalmente um perfil de confinamento conferente com o tipo do seu perfil aqui. Ainda em tipos de juntas, temos a junta macho e fêmea semi-confinada. Perceba que um trecho é confinado, em outro trecho não confinado, certo? E o macho e fêmea é aquele encaixe que todos conhecem, um com o perfil desenhado, certo? E o outro com o sulco para que haja o perfeito encaixe, certo? Esses aqui são as três apresentações, certo? Uma plana, uma com faceamento para baixo, outra com direcionamento superior. O último modelo aqui, face para junta de anel, que é o Ring Type Joint. É simplesmente uma junta que ela é faceada de forma de geração de sulco para a aplicação de um anel de reforço, para garantir uma resistência mecânica maior. Agora vamos falar, senhores, vamos entrar no campo de meios materiais, né, de tipos de materiais que compõem as nossas juntas. De acordo com a ASME B16.21, temos, primeiro, dentro das não metálicas, temos os elastômeros, que conferem uma baixa resistência, utilizado para baixas pressões e para baixas temperaturas. Quais são as características? Possui uma alta resiliência, uma boa diversidade de propriedades físicas e químicas, versatilidade de aplicações e serviços, e os materiais mais comuns são de borracha natural, borracha de estireno butadieno, cloroprene, nitrílica e fluorelastômeros, e de silicone, porque silicone, para quem não sabe, também é um elastômero. Temos aqui na segunda categoria politetrafluoretileno, que é o PTFE, ou conhecido como Teflon, certo? Possui uma excelente resistência química. Trata-se com materiais de química, com químicos, né? Materiais provenientes de química. Muito bem. É um excelente isolante elétrico, ou seja, não tem uma condutibilidade elétrica, é bom. Antiaderente, ou seja, não permite que haja atrito, certo? E o que atenua o desgaste da sua junta. É resistente ao impacto, justamente por ser um material não metálico, ele tem uma resistência ao esmagamento e possui, como já vimos aqui pelo fato da antiaderência, e a temperatura que ele resiste, a temperatura máxima de acordo com a Petrobras é de 150 graus Celsius. Ainda em juntas não metálicas, conforme a mesma norma, ASME 16.21, temos a de papelão hidráulico, que é feito de fibras minerais ou sintéticas com elastômeros. Certo? É uma mistura. Bom, primeiro adendo, possui elevada resistência ao esmagamento. Ou seja, como é um material feito de papelão, ele não é um material que possui deformações frágeis. Ele resiste bem ao esmagamento, ele se conforma muito fácil de acordo com a aplicação da força de pressão, a força peso, então. Baixo relaxamento. Significa dizer que, embora ela tenha resistência ao esmagamento, ela não cede àquela conformação mais do que deve. Resistente a altas temperaturas e pressões, tenta entender. Por ser de papelão não quer dizer que ela pegue fogo como papel. Até porque você não tem a presença da atuação de fogo. Ele resiste bem a altas temperaturas, não necessariamente a fogo, certo? E possui também boa resistência a produtos químicos, assim como a de Teflon, né, resiste também. E os materiais mais comuns são de fibra de amianto, aramida, fibra de carbono, a grafite,
o grafite e a celulose, certo? Dentro dos elastômeros, da parte que condiz aos elastômeros dessa composição, nós temos a borracha natural, a borracha de estireno butadieno, a cloroprene e a nítrica, que fazem essa composição. Na quarta categoria aqui nós temos o grafite flexível, que é o famoso Graflex. Possui uma excelente resistência química devido à sua composição inerte. Só começa a ter oxidação ácida a partir de 350 graus Celsius e possui uma dificuldade no transporte, condicionamento e montagem, uma vez que, embora seja flexível, ainda assim é um grafite. Então ele, dependendo do comportamento, do estocamento dele, pode ser que ele se torne quebradiço. Temos aqui agora, senhores, de acordo com a norma ASME 16.20, nós temos as juntas espirotálicas. O que significa isso? São aquelas juntas que mais se vê na área industrial, que são as juntas em formato de disco, né, em espirais. Ela é composta da seguinte maneira, olha só. Temos aqui, de dentro para fora, a fita metálica. Esse primeiro trecho aqui, se vocês observarem, ela está em preto aqui. Temos o enchimento, certo? Que são faixas semelhantes a essa fita metálica, porém na parte interna. E temos o anel de centralização, que é essa parte mais espessa aqui, que compõe ao raio maior da sua junta espirotálica, né? Vamos em frente. Materiais das juntas espirotálicas. Primeiro, juntas espirotálicas metálicas, conforme a norma ASME 16.20. Elas conferem boa selabilidade, ou seja, elas são bem selantes, elas garantem uma boa vedação. São resistentes a altas temperaturas e pressões, justamente pela composição metálica. E são baratas, possuem um custo relativamente baixo. E os materiais mais comuns da fita compõem-se na AISE 304, 316, 316L e 321. Tem fitas de Monel e de níquel 200, certo? O enchimento geralmente é feito de amianto, que confere uma boa resistência à temperatura, de grafite flexível, que confere uma boa resistência a produtos químicos, e o PTFE, que é aquele elementozinho que chamamos de politetrafluoretileno, né? Bem difícil, chamado de observações. Primeira observação. Anel de centralização externo em AC é recomendável, ou seja, é necessário a utilização do anel externo. Acabamento superficial com resistência até 125 micropolegadas. E a norma N76 é a nova, que confere um H6 de faixa de pressão de 300 a 600 libras. Bom, ainda em juntas metálicas, temos as juntas do tipo anel, né? Que são aplicadas em altas pressões, no caso acima daquela que a espirotálica comporta, né? Ou seja, acima de 600 libras. Possui uma alta pressão de contato, no caso de uma grande selabilidade, maior do que a espirotálica. Também possui resistência a altas temperaturas, porém requer boa usinagem e acabamento superficial fino. Observação 1. Diferença entre dureza do flange e junta, no mínimo de 30 HB. E acabamento superficial de até 63 micropolegadas. O acabamento, né, tem que ter até 63 micropolegadas. Parafusos e estojos são empregados para duas coisas. Primeira, ligação dos flanges. Como já vimos nas ligações flangeadas, temos que o flange, né, é soldado na ponta da sua tubulação. Porém, o que une um flange a outro, senhores, é o quê? Parafusos. Lembra que eram parafusos com as suas respectivas porcas, né, os seus estojos, certo? Montados todos bonitinhos ali para que haja a ligação flangeada. E também é usado, senhores, para o aperto das juntas. Conferir um aperto das juntas de maneira que, assim que elas admitirem aquela selabilidade, não haja uma futura separação. Temos aqui, olha só, entre parafusos e estojos, temos aqui o parafuso de máquina, né? Que possui essa cabeça hexagonal aqui, nesse caso aqui. Essa parte aqui onde não há rosca e aqui que chega ao acabamento de rosca juntamente com a sua porca. Ao lado nós temos um estojo, que não é nada mais do que um
por assim dizer, um parafuso com duas extremidades rosqueadas, que é utilizado para unir duas peças diferentes. E o esquema de aperto, é esse que nós temos aqui abaixo. Olha só, o aperto, né? Você dá o aperto inicial, depois você aplica a tração nos parafusos, o que confere, em consequência disso, uma compressão na junta, e assim chaves de torque ou torquímetros são para serviços de maior responsabilidade, aquele que confere um aperto em uma linha ou então um aperto de um equipamento, certo? Tudo depende de torquímetro, são para serviços de maior responsabilidade. Aperto manual, que é o sem controle de torque, simplesmente serviço de responsabilidade menor, aqueles que não têm aquela mesma emergência, aquela mesma importância, certo? Dos mais importantes. Apertos, tipos de aperto, né? Você tem o aperto inicial, que é o que eu falei aqui da parte do aperto inicial, e o aperto final é aquele que você dá, certo? De acordo com o seu torquímetro ali, para garantir o aperto, né? O torque ideal do seu estojo. Aperto a quente, consequência da dilatação térmica dos parafusos. Ou seja, com a dilatação térmica você confere um aperto a quente maior do que um aperto normal, que seria, entre aspas, a frio, certo? E tem a função de prevenir quando você tem um alto risco de vazamento ali de um material que não pode vazar. Aperto dos flanges, ou seja, existem os parafusos de máquina, né? Com o que se aperta os flanges? Utilizados parafusos de máquina ou matching bolts, ou os estojos, que é o conhecido como stud bolts. Temos aí o parafuso, que é o ponto fraco da ligação, porque ele pode facilmente se romper, de maneira que um estojo é o mais utilizado, certo? E principalmente o de filetes rolados, o que possui uma boa resistência mecânica, certo? Lembrando disso, os estojos são mais utilizados que os parafusos para aperto. Ligação flangeada. Vamos falar agora sobre as consequências do aperto. Você confere, primeira consequência, tração nos parafusos. Se houve uma força de aperto, há uma tração. Quando você traciona esse parafuso, há consequentemente o quê? Um aperto, uma compressão das juntas, certo? E em consequência disso, existe também, posterior a isso, a flexão dos flanges, né? Que é quando você tem a distribuição da força fazendo com que haja essa flexão. A ação do aperto, já vimos, é o aperto inicial e o aperto residual, que é aquele que é feito geralmente com a conferência do torquímetro, né? Para que tenha o torque estipulado no projeto. Vamos falar sobre o aperto inicial. O aperto inicial você faz da seguinte forma: você adapta, né? A primeira parte consiste na adaptação da junta ao flange, ou seja, você pega o flange e adapta a sua junta a ele. Você acomoda as imperfeições, as irregularidades particulares de cada um a outro, certo? E você trava, fazendo com que, né, você possa verificar à medida que você aperta se vai haver ou não o escoamento do material das juntas, certo? Ali nós temos que à medida que você aperta, você aumenta a dureza da junta, bem como você reduz a espessura da junta, certo? Quanto mais você aperta, maior você aumenta a dureza, menor você deixa a espessura, né? Você aperta, você comprime ela. Isso aqui, senhores, por último, é importantíssimo saber. Toda prova de qualificação de caldeiraria exige que o caldeireiro saiba a sequência de aperto dos flanges. Quando o flange, senhores, em dois casos, ou o flange de 4 furos ou o flange de 8 furos. Quando o flange é de 4 furos, você tem a sequência de aperto feita da seguinte forma. Acompanhem comigo aqui, ó. Você tem o ponto 1, é onde você deve apertar o seu primeiro flange, né, colocar o seu primeiro estojo. No 2, imediatamente vertical a ele, né? Você aperta o 2. No 3, você vem a essa direção. E no 4, você completa, certo? Na superfície extremamente oposta. De maneira que você não pode fazer o quê? Você colocar esse primeiro aqui e numa superfície não oposta, no caso uma superfície colinear, por assim dizer, você fazer o segundo aperto. Não é permitido, certo? Nem no de 4 furos e nem no de 8 furos. Observem comigo. Olha como é feito o de 8. O primeiro ponto, você vai colocar sempre no ângulo complementar, ou seja, no ângulo suplementar, melhor dizendo. Ângulo suplementar é todo aquele que está o quê? Ligado a distante um do outro a 180 graus. Gravem assim, senhores, 180 graus
180 graus de diferença entre um e outro. Então, se o seu primeiro ponto é aqui, certo? O ângulo suplementar a ele é 180 graus. 180 graus, nós temos que o segundo ponto é aqui. O terceiro ponto, senhores, se reparar, é em 90 graus, certo? Que é com o princípio, segue o princípio de 4 furos, certo? O terceiro ponto está a 90 graus em relação ao ponto zero, mais 180 graus, nós vamos ter que o quê? Em 270 graus, certo? 90 mais 180. Em 270 graus nós teremos o nosso quarto ponto. De maneira que o quinto ponto é começado de que forma? A 45 graus em relação sempre, senhores, ao ponto zero. Certo? E onde será o sexto ponto? No ângulo suplementar a ele, ou seja, a 225 graus. Certo? Você tem a marcação do seu sexto ponto. Para o sétimo ponto, você tem o que? O complementar do quinto. No caso, 45 mais 90 graus, que você vai a 135 graus. Suplementar a 35 graus, nós temos 315 graus. 135 mais 180. Então, senhores, percebam que a ligação, preste atenção, vamos anotar assim da seguinte forma. Se tiverem papel, anotem. Para encerrar a aula de hoje, olha só. Sequência de aperto para 8 furos. Gravem da seguinte forma, pois foi assim que eu aprendi com a engenharia. Entre pontos consecutivos. Como assim? 1, 2, 3, 4, certo? Você vai usar sempre para os positivos, ou seja, de 1 a 2, de 2 a 4, certo? Você vai usar a seguinte separação. De 1 a 2, você vai usar um suplementar, que é de 180. Depois, do 2 ao terceiro, você vai usar o quê? Um complementar, que é de 90 graus. Do terceiro ao quarto, um suplementar. Do quarto ao quinto, um complementar. E por aí vai, senhores. Percebam aqui, ó, que do ponto 1 ao ponto 3, nós temos o quê? 90 graus, certo? Porém, do ponto 1 ao ponto 2, nós temos 180. Então, sempre fica nessa marcação entre ângulos suplementares e ângulos complementares. De maneira que, no final das contas, sempre vai ver essa definição. De norte a sul, de leste a oeste, certo? E nas suas devidas diagonais, certo? De maneira que sempre você toma como base, né? Como se você trata de forma angular, você toma sempre como base o seu primeiro furo, como sendo tudo que for suplementar partirá daquele ângulo ali, daquele primeiro aperto. Bom, senhores, e com isso encerramos a nossa quarta videoaula. Espero que isso tenha fixado bem na cabeça dos senhores, apesar das particularidades. De maneira que, como eu sempre recomendo, qualquer dúvida, os senhores, por favor, revejam a videoaula para que não haja nenhuma dúvida na hora da sua prova. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.